Assinale a alternativa em que a redação do terceiro parágrafo permanece em conformidade com a norma padrão de pontuação, após o acréscimo de vírgulas ao texto original para isolar uma expressão. Aqui está o terceiro parágrafo, nós vamos ver. Colocou, ocorreu o acréscimo de vírgulas, está correta em qual alternativa? Primeiro ponto, tem vírgula, você vai se lembrar do SVC. Não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento. Então, primeira coisa, já vou encontrar aqui verbo, verbo, verbo. Será que pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo? Já sei que não. Sou dos que desconfiam que há um problema. Então, aqui neste caso, você já vai identificar. Eles desconfiam o quê? Que há um problema. Entre o verbo e o complemento não pode ter vírgula. Essa vírgula depois de desconfiam, eu já vou descartar. Descartei duas alternativas. Então, e será que essa vírgula aqui pode ter? Também não. Eu sou daqueles que desconfiam. Então, dos que aqui, você já vai observar também que é sujeito. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Descartei já duas alternativas, não pode ter esta vírgula. Vamos ver aqui. Sou dos que desconfiam que há o quê? Um problema. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho um complemento. Entre o verbo e o complemento eu não posso ter vírgula. Sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Vírgula e vírgula aqui também, então vamos deixar as duas. Que, em geral, costumamos empurrar para debaixo do tapete. Que, em geral, costumamos empurrar para onde? Então, aqui eu tenho o verbo e aqui você já vai observar que este verbo aqui pode ser uma adjunta adverbial de lugar. Ok, mestre, quando tem adjunta adverbial de lugar, eu preciso me lembrar da ordem suveca, a ordem direta das frases. Tem o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, se ele vier no final da frase, não precisa ter vírgula, ela não é obrigatória. Mas se eu deslocar esse adjunto adverbial para o meio ou para o início, virá separado por vírgula. Então, sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Que, em geral aqui eu tenho um adjunto adverbial. Se eu tenho um adjunto adverbial e ele está intercalado, ele virá separado por vírgula. Ah, mas ele é de curta extensão, então a vírgula seria facultativa? As vírgulas seriam? Sim. Mas neste caso, como colocou as duas, está certo. Que, em geral, costumamos empurrar para debaixo do tapete. A alternativa D está correta. Lembre-se disso. Se tiver duas vírgulas, separando esse adjunto adverbial intercalado, ok. O que não pode ter é uma só, como está aqui na alternativa E, que, em geral, costumamos empurrar. Então, já descarto, correto aqui seria ter duas vírgulas ou nenhuma. Então, venho aqui e descarto a alternativa E. A alternativa D está correta. Um problema bastante grave aí. E aí nós temos aqui esta vírgula antes do que. Então, quando tenho o que, se o que for um pronome relativo e essa vírgula estiver antes dele, eu já sei o que? Que este pronome relativo, ele vai dar início a quê? A uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se tem vírgula, é explicativa. Se não tem vírgula, é restritiva. Então, um problema grave que, em geral, costumamos empurrar para debaixo do tapete. Este que está retomando o problema grave que vem anteriormente. Então, se é explicativa, virá com vírgula. Por isso que a vírgula aqui está correta. Alternativa D gabarita a questão. Tem pontuação VUNESP? Lembre-se de SVC e também SUVECA.